Porque toda mulher que pratica atividade física de impacto deve se preocupar com o assoalho pélvico. Olá, eu sou Mônica Lopes, muito prazer, sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher e com formação em sexologia clínica. E é uma dúvida muito comum aqui. Mônica, qual atividade física que eu devo fazer? Bem, as Olimpíadas estão chegando, está todo mundo falando sobre esporte, muito mais ainda. As pessoas ficam mais animadas a praticarem atividade física e nós, mulheres, temos uma peculiaridade, porque os exercícios de impacto têm uma repercussão sobre o assoalho pélvico e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo, porque é importante você saber para evitar alguns problemas futuros. E por que isso acontece? Quando você faz uma atividade física de impacto, né, e repetitiva, como é o caso, por exemplo, da corrida, você tem um aumento do seu peso corporal em 2,5 vezes a mais. Então, imagina todo aquele peso corporal aumentado, fazendo um impacto sobre uma musculatura que está aqui, ó, gente, que está no chão da nossa pelve. Então, todo o impacto que você vai sofrendo vai fazendo um impacto, aumentando a pressão abdominal, a pressão interna da barriga, e isso vai fazendo uma pressão para baixo sobre os músculos que estão aqui, que são os músculos do assoalho pélvico. E aí é importante salientar que isso pode levar a uma incontinência urinária, ou seja, a uma perda de urina, pode levar também ao prolapso. Muita gente nem sabe o que é o prolapso. O prolapso é quando há uma queda de um órgão, né? Queda entre aspas, né? Então, pode haver uma queda da bexiga, do útero ou do reto. Então, até o impacto do solo, a maneira como a gente aterriza no solo é importante. Então, vamos fazer um exercício aí? Vamos dar um salto, tá? Então, você vai pular. Quanto mais barulho você fizer no chão, pior. Tudo bem que eu tô de sandália aqui, vou tirar, tá? Então você tem que ouvir pouca coisa, sabe? Quando você aterriza. E você deve aterrizar com a ponta dos pés para o calcanhar. Assim é na corrida. Na corrida, se você bater o pé todo no chão, você tem muito choque entre o chão e o assoalho pélvico. E essa energia toda é transmitida de uma maneira equivocada para o assoalho. O assoalho fica um pouco mais desprotegido, principalmente se você tem uma fraqueza muscular, se você tem já uma incontinência urinária, se você tem uma tendência a ter um prolapso, se você teve várias gestações, se você está no climatério ou na menopausa. Então, essas mulheres têm que ter um cuidado redobrado. Mas eu repito, todas as mulheres têm que ter esse cuidado de equilibrar a pressão do abdômen com a pressão do assoalho pélvico. E como é que faz isso, Mônica? Através da fisioterapia pélvica. Lá na minha clínica, eu o tempo todo equilibro essa pressão entre o abdômen e o assoalho pélvico. Eles trabalham em conjunto. A respiração é super importante, a aterrissagem é super importante. Então, se uma paciente fala para mim, eu sou corredora e perco urina na corrida, ou eu faço crossfit, que é uma atividade que tem muita pressão abdominal, porque tem muito peso, também uma atividade que causa um impacto para o assoalho pélvico. Então, a gente equilibra isso para que a pessoa não tenha problema no futuro ou que ela esteja, assim, perdendo urina naquele momento. Tem muita gente que me procura porque, eu perco urina quando eu salto na caixa, eu perco urina quando eu tô correndo, né? Eu perco urina quando eu tô dançando, eu perco urina quando eu tô fazendo jump. Então, se essa pessoa perde urina nessa atividade física de impacto, precisa procurar a fisioterapia. E melhor ainda, procure a fisioterapia para prevenir, para você poder escolher a atividade física que você quiser, inclusive a atividade física de impacto. Então é isso, gente. A fisioterapia vai ajudar e muito. Procure ver quando você salta, se você sente o assoalho pélvico indo para baixo, parando ou indo para cima. Então, salta aí de novo e verifica se o seu assoalho pélvico ele tem uma reação de proteção. Se não tiver, procure a fisioterapia. Outro exercício muito fácil de você verificar isso, além do salto, é quando você tosse. Então, tosse aí.
O que acontece com o seu assoalho pélvico? Ele vai para baixo, ele fica parado ou ele vem para cima? Se ele vai para baixo, é um sinal que na atividade física você provavelmente também está fazendo o assoalho pélvico ir para baixo. Imagina uma vida inteira com o assoalho pélvico sendo forçado para baixo, com a sua bexiga, com o seu útero, ou com o seu reto sendo forçados para baixo. Isso dá uma propensão maior a desenvolver o prolapso. E para isso, a fisioterapia faz os exercícios do assoalho pélvico, a fisioterapia trabalha com o biofeedback, a eletroestimulação, os cones vaginais, o educador, todos esses são dispositivos usados dentro da fisioterapia, não é só contrair e relaxar. Existem equipamentos, existe toda uma abordagem do corpo como um todo para a gente estudar o gestual e melhorar essa prática de atividade física de impacto. Então, é importante procurar realmente a fisioterapia. Agora, além disso, a gente usa também os pessários. Os pessários são dispositivos em silicone e eles são importantes para conter o prolapso e para evitar uma incontinência urinária. Por quê? Se essa atleta é uma atleta de elite, com aquelas rotinas pesadas de treino, então muitas vezes fica muito difícil de conter esse impacto, porque ela precisa treinar. E o volume de treino é muito grande. Então, a gente coloca o pessário. Ah, Mônica, mas existem outras situações? Uma mulher sem ser uma atleta de elite pode colocar o pessário? Sim. Por exemplo, as mulheres que têm um prolapso, que tem, exemplo, uma queda de bexiga, né? Uma bexiga riada, que o pessoal fala no dia a dia. Se ela tem esse problema e não quer operar, ou não tem condição de operar, seja a idade que for, ela pode colocar um pessário. Então, o pessário é esse dispositivo, tá? Que ajuda muito nesses casos. É medido, tudo direitinho, lá na avaliação a gente mede, né? Porque cada mulher vai ter um pessário diferente, de tamanho diferente. O material é super, hiper seguro, tá? Esse silicone é um silicone médico, não tem problema nenhum. E é óbvio que tudo isso é conversado com a paciente precisa querer colocar o pessário, às vezes ela não quer operar, às vezes não tem condição de operar, então é realmente uma boa solução, junto sempre com os exercícios do assoalho pélvico, para que isso não evolua, tá? Por quê? Porque quando a mulher tem um prolapso, ela pode, por exemplo, ter outros problemas, como dificuldade de urinar, pode ter problemas de constipação, né? Dificuldade de evacuar, porque tem algum obstáculo ali não deixando a urina sair, as fezes saírem. E, além do problema mesmo da atividade sexual, a mulher fica com vergonha, né? Tem vergonha desse prolapso. Então, gente, se você conhece alguém que é atleta, se você conhece alguém que tem um prolapso ou que tem incontinência urinária, vocês já sabem aqui no canal que a fisioterapia pélvica é uma grande solução. E mulheres que praticam atividade de impacto, procurem, façam uma avaliação com a fisioterapia pélvica. Se vocês quiserem, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você fazer uma consulta ou online ou presencial comigo. Mas o importante é fazer atividade física com segurança. Isso é o mais importante. E sempre, gente, se mantenham ativas. Agora você já sabe que toda mulher que pratica atividade física de impacto pode sim fazer atividade física e deve contar com a fisioterapia pélvica para alinhar os pontos aí e ficar segura com essa atividade. Então, compartilha esse vídeo porque tem mulher assim praticando atividade física de impacto e não sabendo o que acontece com o assoalho pélvico ou o que pode acontecer com o assoalho pélvico. E se você quiser saber mais sobre aquele dispositivo que eu falo no vídeo, o pessário, então coloca aqui nos comentários que eu vou fazer um outro vídeo falando tudo sobre isso.